socorro bem presente na adversidade. O Salmo 46 é um salmo dos filhos de Corá, os coraitas, aquela família de Corá que daquela vez fez aquela rebelião contra Moisés e Arão, aonde Corá, com os príncipes de Israel, insuflado por Corá, quis, ou melhor, afrontou o profeta Moisés. Nós conhecemos a história que o Senhor Deus disse que ao profeta Moisés ele falava face a face, mas que aos demais profetas falava em sonhos. E o Senhor Deus fez com que a terra abrisse e engolisse Corá e toda aquela gente que se levantou contra Moisés. Os filhos de Corá escrevem o Salmo 46. No versículo 1 nós temos a bendita indicação que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E descreve também que os cataclismas, os tremores dos montes, sendo lançados nos fundamentos do mar, a natureza, enfim, sendo atingida pelo poder de Deus, porque nada acontece sem o seu consentimento. E o Salmo vai nos descrevendo que, apesar desses cataclismas, desses problemas, dessas ameaças, seja da natureza ou dos inimigos do povo de Deus, o povo de Deus não deveria temer, pois Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro, auxílio bem presente na adversidade ou nas adversidades. O Salmo 46 é um salmo onde nós vemos o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, marchando à frente do seu povo, repreendendo os inimigos e as situações adversas. O salmista chega a dizer que existe um rio que as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém foi o local terreno aonde Deus habitava no templo, no Santo dos Santos. E as correntes que fluíam das águas dos rios, diz os comentaristas estudiosos, que é a questão lá de Gênesis, capítulo 2, versos 10, de Apocalipse 22, de 1 a 2, onde se faz referenda à questão do rio da vida, o nascedouro do rio, que braçavas em 4 rios, o Tigre, o Eufrates e outros rios. E Apocalipse fala do rio da vida, que atravessava na praça da cidade, a Nova Jerusalém. Eu quero dizer que em meio à tempestade, em meio à guerra, em meio aos cataclismos, problemas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Essa cidade hoje, e melhor dizendo, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus habita com o seu povo. Nós somos moradas e templo do Espírito Santo.
Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até aquele dia de Cristo Jesus. Então esse rio que corta, é interessante dizer que os arquedutos que Herodes construiu lá em Jerusalém servia de canaleta para que as águas pudessem ter o seu curso e pudesse exercer a sua função na cidade, fornecendo assim o serviço, a comida, etc., para a cidade. Imagine uma cidade sem água. As pessoas ficam sem eira, sem beira, sem ter muito o que fazer. Mas eu quero aqui dizer que simbolicamente esse rio representa a presença gloriosa, bendita, consoladora, renovadora do Espírito Santo, que habita em nós, que habita em cada crente, habita para consolar, habita para nutrir a alma, alimentar a alma, alimentar com a esperança da palavra de Deus, habita para fazer com que o crente suporte as intempéries descritas do Salmo 46, os mares, os rios, como diz, ainda que os montes afundem no coração do mar e ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos por sua ira. Então, são cataclismas, problemas adversos de várias naturezas. O salmista está dizendo, existe um rio. Este rio é simbolicamente representado para representar a bendita pessoa, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Que Jesus orou ao Pai e Ele concedeu-nos o Espírito Santo que está conosco, Paráclito, que está andando ao lado com nosso advogado também, é um termo no grego, que também o Espírito Santo pode ser considerado como nosso advogado, aquele que está ao lado. Mas eu queria dizer a você aqui nesse Salmo 46, os rios podem estar se levantando, as turbulências da vida podem estar se mostrando a sua face carrancuda, feiosa e trazendo toda espécie de conturbulência. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário que Deus alegra, que Deus mantém, que Deus nutre, é o coração do crente. O coração do crente é o altar do Senhor. Por isso que o crente tem, no meio das intempéries, no meio do vale, o refrigério, a água fresca, de dessedentar, de matar a sede. O crente possui esta graça maravilhosa que mesmo passando as turbulências da vida, há o consolo da presença do Espírito Santo. Então você, meu irmão, minha irmã, querida, não está só. Você é templo, você é santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus habita em você. Coisa gloriosa e estupenda. Por isso que Ele mesmo é que dirige os nossos passos. E com toda certeza, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz isso, porque estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia de Cristo Jesus. Então, por isso que o salmista disse, não temeremos, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, os rios pela sua bravura, existe essa cataclisma, basta a voz do Senhor, basta uma ordem do Senhor para que a
terra se dissolvam. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Basta Deus erguer a voz para a terra se derreter. Basta Deus erguer a sua voz majestosa, gloriosa, para acalmar, para acabar a guerra, para acabar com turbulência, para fazer voltar para o lugar, a quietude, trazendo a quietude. Basta Deus levantar a voz como Jesus levantou, dizendo: aquieta-te mar, sossega-te vento. Basta Ele erguer a voz e a terra se dissolve. Não há situações onde Deus não ordene que ela volte para termos a calmaria e a paz que nós precisamos. Esse é o Deus que auxilia, o Senhor que nos auxilia em tempo de adversidade. Então que o Senhor erga a sua voz hoje. Queira, oxalá, tomar o Senhor que erga a sua voz por amor de Jesus, e que a terra se derreta e os montes com a sua bravura desapareça. Os problemas sejam dirimidos, resolvidos pela voz do Senhor. E aqui eu quero concluir para dizer como a voz de Jesus é graciosa. O leproso disse: Senhor, se tu queres, tu pode purificar-me. Se tu queres, tu pode purificar-me. E Jesus amorosamente disse para aquele leproso: sim, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, aquele já não era mais leproso. A sua pele era como a pele de um bebê novo. A voz de Jesus é gloriosa. É a mesma voz declarada aqui no Salmo 46, que a terra se derrete. Conta-se uma vez no seminário de um seminarista, contou uma ilustração do seu sermão, dizendo que quando Jesus olhou para a água, ela corou. Quando viu a face do Mestre, quando viu a face do Senhor, a água corou, se tornou vinho. Então basta um olhar, basta uma palavra e tudo se transforma. O vento desaparece, a agitação do mar também, e tudo há uma grande bonança. Então que a voz de Deus nesse dia traga bonança à sua vida, traga paz ao seu coração, traga refrigério à sua alma, e que as promessas da palavra do Senhor estejam vivas na sua mente. É o nosso capacete da salvação. Possamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Que Deus tenha misericórdia e venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, venha em teu auxílio e socorro. Que o Senhor dos Exércitos venha lhe socorrer nesse dia, lhe trazendo paz, refrigério, calma. A paz que o Senhor nos oferece é uma paz que transcende todo entendimento humano. E essa mesma paz guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. É uma paz que nutre, é uma paz que fortalece, é uma paz que alimenta. Então que a voz do Senhor ordene sobre você a paz. Que o Espírito Santo seja para você a coisa mais preciosa, aquele que alegra, dá o contentamento no momento adverso. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe. Que Deus, por sua graça, lhe salve. Em nome de Jesus. Amém.